Olha, então, boa noite para todos, mães, famílias, professores, né, muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro, né, esse é o nosso terceiro encontro da Escola da Inteligência, esse ano de 2020 num formato bem diferente, né, do que nós havíamos feito nos últimos anos, mas também, né, a gente está conseguindo nos encontrar, né, esse ano é um ano de muitas adaptações, muitas mudanças, mas acredito que a gente está conseguindo fazer o melhor possível dentro das possibilidades, né? Educação infantil, que é o tema de hoje, né? O segmento que a gente vai estar conversando hoje né, são crianças que precisam muito, né? Tá o dia a dia em relacionamento com outros da sua idade, né? Tendo atividades voltadas para eles, então a gente tem nos esforçado muito na escola, né, as professoras principalmente, né, para trazer atividades que façam com que o desenvolvimento, né, das crianças continue acontecendo de forma saudável, né? Então, tanto no aspecto cognitivo, né, de desenvolvimento, de aprendizagem, como também, né, no socioemocional, e esse ano está especialmente importante da gente estar cuidando, né, dessa parte nossa emocional, socioemocional. Agradeço desde já a Juliana e a toda a Escola da Inteligência pela ótima parceria que a gente tem. A gente tem feito encontros de formação com os professores também, porque é também muito importante esse amparo, né, que a gente precisa ter a todos, né? As famílias, os professores, a escola, né? Todos nós a gente está sentindo aí, né, a energia que a gente acaba despendendo para trabalhar nesse novo modelo, né? O pessoal chama de novo normal, não quero entrar nesses detalhes. O assunto agora, né, desses últimos dias está sendo a função do retorno à presencialidade, né? Eu queria só comentar sobre isso também, aproveitar. Alguns têm me perguntado, ligado para o colégio, conversado, e aí, vamos voltar, né, ao presencial? O que eu costumo dizer é, tudo o que a gente mais quer é voltar, né, à nossa rotina regular, né? Então, a gente está com muita vontade de voltar, né, com as aulas presenciais, né? Mas isso, a gente parou com as aulas presenciais e fomos para as atividades domiciliares por questão de segurança, né, pela questão de saúde, né? Então, a gente só pode voltar com as aulas presenciais quando nós tivermos segurança, né, e tá retornando. Então, parece que o governo do estado liberou, a partir de terça-feira que vem, para o retorno à presencialidade. Ainda a prefeitura de Pelotas tem que fazer também um cronograma de volta às aulas, né? A prefeita tem dito que não vai liberar, por enquanto, muito provavelmente não vai ter abertura de escolas em setembro, né? Talvez em outubro, mas ainda para o nosso cenário aqui de Pelotas e do Simon, ainda voltar com as aulas presenciais é ainda médio prazo, né? Não é para a semana que vem, né? Nem para esse mês que a gente vai voltar. Na verdade, a gente está organizado no segundo trimestre, né? Com aulas até ali 9 de outubro, e com essa organização com aulas remotas, né? Então, terceiro trimestre, a gente ainda está nessas semanas agora estudando, mas a princípio segue remoto, né? Se por acaso a gente conseguir voltar à presencialidade antes do final do ano, a gente vai fazer todo um comunicado né, desse movimento. Mas, em princípio, né, a gente segue nas aulas remotas, com todos os eventos que a gente consegue fazer, como esse, né, virtuais, remotos, e aí na expectativa, né, do retorno quando, né, for seguro, for tranquilo. Certo? Passo a palavra para Juliana Moraes, nossa
conselheira aí da Escola da Inteligência, que vai trazer para a gente, então, esse encontro. Peço que todos fiquem com os microfones fechados, que aí o áudio fica bem melhor para a gente ouvir. Certo? Um abraço. Obrigada, diretor. Boa noite a todos. Meu nome é Juliana Moraes, sou consultora da Escola da Inteligência, e o objetivo hoje do nosso encontro é refletir um pouquinho, trazer um pouquinho de aprimoramento pessoal para as famílias, pensando aí, na família arquiteto das emoções, essa família que compõe a estrutura familiar dos alunos da escola, e do quanto a família faz parte do programa da Escola da Inteligência como um dos tripés que sustenta o nosso objetivo final, que é trazer aí a educação socioemocional. Então, a gente trabalha no programa com a escola, com o aluno e com a família. E hoje a gente vai abordar aqui, pessoal, um pouquinho, no primeiro capítulo do material de vocês, a gente traz um pouco sobre a cidade da memória, A gente vai pincelar um pouquinho sobre... não passou? Agora passou? Vai pincelar um pouquinho sobre o que é a cidade da memória, como a gente constrói essas memórias, e depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no bairro do respeito, que é o bairro que se encontra aqui no material, da família. Então, a gente vai estar baseado aí no que está no material da família do segmento da educação infantil. Para a gente iniciar esse momento, eu vou propor aqui uma atividade breve. Então, eu vou pedir aí que vocês, da casa de vocês, fechem os olhos, quem se sentir à vontade, e que vocês pensem na pessoa mais importante na vida de vocês. Quem é a pessoa mais importante? Que sem ela vocês não seriam felizes. Essa pessoa, assim, que é um ser belo, especial, muito poderoso na vida de vocês, que só traz coisas boas. Vocês não conseguem imaginar a vida de vocês sem essa pessoa. Ela faz parte do dia a dia de vocês. Conseguiram aí imaginar? Pensaram em alguém? Sim? Vou pedir para vocês colocarem aqui. Antes de colocarem no chat, não coloquem. Vamos ver se eu estou boa nas minhas habilidades aqui de adivinhação. Será que a pessoa mais importante da vida de vocês, da qual aí vocês conseguiram visualizar durante esse momento aí que eu pedi para vocês fecharem os olhos e pensar nesse ser mais importante, essa pessoa tão bela, vocês conseguiram pensar em vocês? Acertei ou não? Quem é que me diz aí no chat se eu acertei? E nesse momento de reflexão aí, vocês conseguiram pensar em vocês ou vocês pensaram em outra pessoa? Não pensa, não, a Carla me disse que não. Não, errei. Nossa, errei miseravelmente. Em quem vocês pensaram? Coloquem aqui no chat, por gentileza. Nos filhos, nos filhos. Mais alguém? Normalmente a gente, na esposa, nos pais. Normalmente a gente tende a pensar no outro, Normalmente a gente não pensa em si como esse ser mais importante. Mas aí eu vou trazer aqui uma reflexão, E que a gente vai começar a falar sobre esse nosso bairro, trazendo essa reflexão. Vocês já pararam para pensar na sua história, nos seus sonhos, nos seus projetos? Quem é você? E para a gente falar de respeito, a gente vai começar falando aqui de autorrespeito, Ninguém pode amar ninguém profundamente, seja o filho, seja o parceiro, seja os pais, se primeiramente não for apaixonado por si, pela sua vida, pela sua própria história, pela sua construção,
né? O ser humano, ele precisa se sentir valorizado, e se essa valorização não vem de si mesmo, ela vai precisar vir de uma via externa. E aí, geralmente, a gente projeta nas pessoas que estão à nossa volta as nossas expectativas. E isso, além de tornar a relação pesada ao longo do tempo, porque a gente fica esperando que o outro haja da forma como a gente espera, aumenta também as nossas frustrações, né? Porque normalmente o outro não vai corresponder com aquilo que a gente está esperando dele. E então, para a gente falar sobre respeito, a gente precisa primeiramente pensar como está o meu bairro do autorrespeito, como é que está o meu autorrespeito, né? Para que a gente possa construir as melhores memórias e, ao mesmo tempo, educar os nossos filhos para que eles sejam capazes de se edificar de uma forma positiva, de uma forma saudável, as suas próprias cidades da memória, para que eles adquiram autoestima, autonomia, maturidade nas suas trajetórias de vida. A gente precisa estar nutrido do autorrespeito, nutrido de quem a gente é, para poder, porque ninguém dá o que não tem, né? A gente precisa estar emocionalmente saudável também. Então, a gente vai trazer um pouco dessa reflexão do quanto a gente precisa estar bem para construir um filho, né? Construir a cidade da memória do nosso filho, né? E o que é essa cidade da memória? Né? O Dr. Augusto Cury, dentro da teoria da inteligência multifocal, ele nos traz uma metáfora da cidade da memória, onde ele compara a estrutura que compõe a nossa mente à estrutura de uma cidade física, né? Com bairros, com casas, com praças. E aí, nessa relação, da mesma forma que a gente se relaciona com uma cidade física, onde a gente passa diariamente por determinadas ruas, quando a gente visita com mais frequência alguns bairros, algumas regiões, a gente, né, tem mais frequência em alguns lugares, a mesma coisa a gente faz aí na nossa cidade da memória. Quando a gente acessa por meio do nosso eu, que é a nossa consciência crítica, algumas informações, né, com mais ou menos frequência, consequentemente aí tornando alguns pensamentos mais ou menos recorrentes. Então, baseado nas nossas experiências de vida, naquilo que a gente construiu enquanto pessoa, a gente constrói as nossas memórias. E ao longo da nossa existência, a gente forma agrupamentos dessas memórias, que aqui a gente vai chamar de forma metafórica de bairros, né? E os nossos bairros, eles ditam o nosso comportamento. Então, de acordo com os bairros que a gente dá mais atenção, ele ganha mais espaço, né, mais terreno aí no nosso território psíquico. E existem muitos bairros na nossa cidade da memória, né? A gente pode ter o bairro do medo, a gente pode ter o bairro da empatia, o bairro do respeito é o que a gente vai focar hoje um pouquinho mais, né? Pensando aí na forma do quanto o respeito é importante na construção da criança. Deixa eu só passar aqui um pouquinho mais. E aí a gente pode pensar, né? O que é o respeito? Primeiramente, pensando numa forma mais literal, né? O dicionário pode nos dizer lá que é o ato ou o efeito de respeitar, de tratar o outro com atenção, com consideração. Mas também a gente pode pensar como respeito como habilidade de respeitar os direitos, né? De compreender os direitos, os deveres quanto cidadão. A gente pode pensar no respeito como obediência, né? Ser obediente. Talvez seja o respeitar, né? Então, o que vocês refletem sobre o que é respeito para vocês? Poderiam colocar aqui no chat, ou se alguém se sentir à vontade de abrir o microfone, me trazer, o que pensa que é, né? Qual o seu conceito de respeito? A gente, né, cada um vai ter a sua definição para ele. Alguém quer compartilhar, colocar aqui no chat, ou abrir o microfone, sintam-se à vontade. Sim, não? Ninguém? Não precisam ficar acanhados, pessoal. A ideia é a gente, né, trocar para não ficar essa coisa monótona de que só eu falo, mas a gente pode interagir.
que vocês pensam que é respeito? Não? Então, aí. Então, a gente, às vezes, tem muitas definições e cada um vai trazer para si o que é respeito, né? A gente pode entender que é uma habilidade que pode, então, ser desenvolvida e ela precisa ser constantemente aprimorada, né? E a habilidade de respeitar o outro traz também o respeitar as regras, que é muito importante, né? Nessa construção das relações que a criança vai construir ao longo da sua vida, nas suas relações interpessoais que a gente vai estabelecer. Então, essa criança vai crescer e ela precisa entender que o respeito é eu entender o meu limite com o outro, né? Então, até onde eu posso ir. E isso a gente vai desenvolver ao longo da nossa existência, né? E aí, pensando que a criança, ela é um ser em formação, e nós, enquanto arquitetos desse bairro, então, quanto pais, quanto professores, né, quanto família, a gente também está ajudando essa criança a arquitetar, a alicerçar esse bairro, que está se formando, e a gente tem um papel fundamental, né, porque para a gente formar um bairro do respeito, assim, bem bonito, bem florido, bem cuidado, a gente faz isso através do exemplo, né, os nossos exemplos diários são as nossas ações, né, que a gente faz com que os nossos filhos enxerguem na prática o que é o respeitar, né, e os estudos da neurociência, deixa eu só passar aqui o meu slide, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre, aqui, né, então os estudos aí da neurociência, ele nos diz que os comportamentos das pessoas que estão à nossa volta, eles atuam na modificação do meu cérebro por meio dos neurônios espelhos. Os neurônios espelhos são como uma sala de espelhos dentro do nosso cérebro, que reflete as ações praticadas pelas pessoas que nos rodeiam, né? Então, essa habilidade desse grupo de neurônios, ela está relacionada diretamente ao comportamento social. Então, quando a gente reflete sobre como nossos comportamentos enquanto família, ele colabora com as alterações que favorecem os nossos filhos a se comportar, a agir de uma forma mais respeitosa. Então, literalmente, a gente né, além do senso comum, da gente dizer, a gente é espelho para o nosso filho, a gente sabe aí que, literalmente, com a ciência comprovando que sim, né, que a gente é o espelho para a nossa família, para aquela criança que está se formando. E para a gente colocar isso na prática, né, principalmente dentro do convívio familiar, levando em consideração os gostos dos nossos filhos, as nossas preferências, né, e no dia a dia, a gente pode construir aí, como por exemplo, os combinados de convivência. Alguém aí já construiu com seu filho um combinado de convivência? Vocês têm esse hábito aí? Sim? Não? Né, esse combinado, ele traz, quando a gente estabelece desde pequeno com as crianças os combinados de convivência familiar, ele nos ajuda a estruturar e a criança a entender o que é respeito, né? E quando eu falo de combinados, esse combinado ele precisa ser construído de forma respeitosa. Então, nessa construção de regras, as crianças também precisam ser ouvidas, né? E a gente também traz aí uma comprovação científica que quando a criança participa da elaboração das regras, quando a gente leva em consideração aí o que eles têm a dizer, mesmo a gente tem mais probabilidade, né, que eles cumpram. Então, considerando que a criança também está em fase de desenvolvimento, a gente pode nortear um pouco esses combinados. Então, Juliana, meu filho, vou considerar tudo que ele diz? Não, às vezes ele ainda não tem maturidade, né, para fazer algumas escolhas. Então, a gente vai mediar, mas a gente pode fazer isso de uma forma colaborativa, né? Então, a gente vai ter lá nos nossos combinados que precisa tomar banho. Mas de que jeito esse banho vai ser, né? Eu não vou negociar o tomar banho, mas a gente pode ir tomar banho brincando de pega-pega, vamos ir pulando até o banheiro, né? Mas que essa construção de regras, ela faça sentido para a criança. Então, organizar uma rotina e trazer para a criança essa conversa de como é que vai ser o nosso dia?
Quais são os combinados? O que que faz bem para mim, enquanto mãe? O que que faz bem para ti, meu filho? Como é que a gente vai viver melhor? Então, esses combinados, eles vão nortear um pouco a convivência familiar, né? Então, é importante que as crianças estejam junto, que eles participem do momento dessa escrita, desses combinados de convivência, que esses combinados de convivência estejam em um lugar visível aí para todo mundo, né? Que eles, os menores, né, a gente está falando aqui de educação infantil, eles não sabem escrever, então a família escreve, a criança faz um desenho para representar esse combinado, para fazer mais sentido para a criança, né? A gente não vai chegar impondo, será assim ou será assado. A gente vai, ó, fazer uma conversa prévia, né? O que que a gente pode gritar? Não, a gente conversa, a gente vai tratar de forma respeitosa. Então, a gente vai elencando esses combinados, né, fazendo essa escrita, trazendo a criança para participar, tentar fazer sempre uma escrita positiva, então, ao invés de eu escrever não bagunçar, a gente escreve guardar os brinquedos. Ao invés da gente ser não gritar, a gente escreve conversar em voz baixa, né, trazendo essas coisas mais, reforçando mais o que a gente quer do que o que a gente não quer que a criança faça. Tá fazendo sentido aí, pessoal, do que eu tô falando? Alguém já fez aí combinados de convivência com seus filhos? Na escola, normalmente, a gente faz, é uma das primeiras aulas da Escola da Inteligência, os combinados de convivência, né, mas é interessante a gente trazer também para esse convívio familiar, né, da gente poder ir fazendo essa construção. Uma coisa importante dos combinados de convivência é que ele tem que ser cumprido. Então, não adianta a gente ter, então eu faço a conversa, eu estabeleço alguns combinados, mas eles são só um papel pendurado em algum lugar da minha casa, né? Eles precisam realmente, de fato, acontecer. Então, se a gente estabeleceu que jogar videogame ou olhar televisão é só depois do almoço, eu não posso ceder e deixar que aconteça em qualquer hora do dia. Se a gente combinou que precisa guardar os brinquedos depois da brincadeira e a criança não guarda e eu vou lá e guardo por ele, esse combinado ele não faz muito sentido. E aí a gente não está trabalhando a respeito, né? A gente só tem lá um papel escrito na parede, né? E a criança precisa que essa regra ela aconteça, esse combinado ele aconteça. Outra coisa muito importante dos combinados de convivência é que ele seja respeitado por todos. Então, se a gente faz lá nos nossos combinados de convivência que a gente precisa comer na mesa, né, comer à mesa, né, sentar à mesa para comer, não comer em qualquer lugar, todo mundo tem que ter esse mesmo comportamento, né, porque as minhas ações, elas valem muito mais do que as minhas palavras. Então, todo mundo precisa cumprir, né, o que está lá elaborado nos nossos combinados de convivência. E aí, findando essa parte aqui da gente trazer esses combinados e pensar de quanto os meus atos, eles contribuem para que a criança entenda o respeito às regras, o respeito aos combinados, será que tudo isso, ele garante que a paz vai reinar no meu lar? Que tudo isso vai ser, então eu vou fazer os combinados e, todos os meus problemas acabaram? O que vocês acham? Sim, não, acho que não, né? E para exemplificar um pouquinho, né, de que não, que às vezes sim a gente vai enfrentar muitas outras coisas, eu vou trazer aqui um videozinho para a gente conversar depois. Só um minutinho aqui para mim compartilhar com vocês.
Só vou botar o som. Vou ficar muda aqui um minutinho. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Aqui. E aí, pessoal? Quem é que já se viu numa situação dessa? Quem é que já... né? Quem se identifica, né? Normalmente a gente se identifica. Deixa eu só voltar aqui a compartilhar um pouquinho aqui a minha tela. Mas com certeza, né, os pais que já tiveram crianças pequenas ou que estão nesse momento daí das crianças pequenas já passaram por alguma situação parecida com essa, com certeza. Né? Então, a gente falou aqui dos combinados, né? Voltou. Vou passar aqui. Mas sim, né? A gente vai ter aí os momentos das famosas birras, né? E a criança, ela ainda não tem amadurecido aí o seu córtex pré-frontal, que é onde regula o nosso controle inibitório, os nossos impulsos. Elas ainda estão aprendendo a nomear suas emoções, aprendendo a lidar com elas. Então, sim, né, a gente muitas vezes vão acontecer as birras. Esse choro descontrolado, os gritos, né, e tudo mais aí que a gente já conhece. E o grande X da questão aqui é como a gente se comporta perante essa birra, né? A forma como a gente enfrenta ela. Porque, sim, ela também coloca à prova as nossas emoções quanto pai, né? A gente se sente confrontado com as nossas próprias emoções. Então, a primeira ação aqui que eu trago para vocês é respira fundo e pratica aqui uma das ferramentas da gestão da emoção, que é o silêncio proativo. Aquele que a gente cala fora e grita dentro. Então, quando a gente consegue não reagir diante da birra da mesma forma com o comportamento da criança, né, a gente não se coloca em pé de igualdade com o descontrole das nossas emoções, e eu sei sim que é muito difícil, né, mas a gente começa a mostrar para a criança que sim,
a gente pode controlar. Então, a gente precisa identificar, primeiramente, aí o porquê da birra. É fome? É sono? Ou é simplesmente uma reação a uma frustração, né? E a melhor forma aí da gente lidar é a gente praticar o silêncio proativo, porque no foco de tensão a gente não dá respostas inteligentes, a gente não age de forma inteligente com o nosso filho, mas e a gente também precisa munir essa criança com ferramentas do autocontrole, e de respeito e de empatia, ao invés de ceder essa birra, né? Porque quando a gente cede, a gente identifica que é uma frustração, a gente cede, a gente dá o que a criança está querendo, a gente acaba reforçando esse comportamento, né? E a criança entende que é assim que ela consegue o que ela quer. Então, pais queridos, não cedam, né, as birras, mas acolha o que o seu filho está sentindo. Então, trazendo primeiramente aí, nomear o que ela sente, né? Então, ele queria um sorvete, a gente passou na sorveteria e a sorveteria estava fechada, né? E aí ele começou com aquele choro, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Segura firme, respira e diz para ele, ok, eu sei que tu tá chateado, que tu tá irritado. Então, a gente começa primeiramente a nomear essas emoções que ele está sentindo, para que ele entenda, começa a compreender o que é aquele sentimento, mas quando tu te acalmar, a gente vai conversar, ou, né, quando isso passar, a gente vai conversar, mas não tenta estabelecer uma comunicação na hora do choro, né, deixa chorar, né, vai precisar elaborar essa frustração, respira fundo, a gente pode trazer algumas ferramentas para a criança também, então, respira, vamos respirar, vamos cheirar a florzinha, soprar a velhinha, e espera a criança se acalmar, né, no foco de tensão aí a gente não vai conseguir resolver e chegar a nenhum lugar, né, e aí quando essa criança se acalmar, a gente vai retomar essa situação, e isso é um momento muito essencial, muito importante, porque a gente deixa a criança se acalmar e nunca mais toca no assunto, e ela entende que aquilo esse comportamento é ok, né, e fica por isso mesmo. E não, a gente precisa retomar, então quando passar esse choro, quando passar aquela angústia, aquele momento de tensão, a gente vai explicar com calma, de uma forma resumida, que aquele comportamento não foi saudável, né, não é assim que a gente resolve as situações. Então, talvez até retomar aí os combinados de convivência, se por acaso foi isso que desencadeou a birra, né, se for algo que estiver relacionado, ele não quer tomar banho, né, e tá lá no combinado que depois de tal horário a gente vai tomar banho, e aí desencadeou essa birra. Quando acalmar, a gente vai retomar, vai pegar esse combinado que a gente construiu lá e dizer, lembra que aqui, né, o desenho dela que tiver lá, ou a nossa fala, uma foto, enfim, como for ilustrado, lembra que aqui a gente conversou, que, né, a gente combinou isso? Então, retoma essa fala, trata isso sempre de um tom de voz o mais calmo possível, né, depois que vocês também conseguirem se acalmar, mesmo que a criança tenha se acalmado e vocês ainda não estiverem nesse nível de ter uma conversa respeitosa, né, então, quando os ânimos estiverem mais tranquilos, a gente vai retomar isso, né, porque a gente sempre precisa mostrar para a criança que agir com respeito é sempre o melhor caminho, certo? Mas nunca ceder a birra, né? Se a criança, aqui a gente trouxe aqui essa frase aqui no nosso slide, né? Quando a criança percebe que ela obtém vantagem com o choro, ela vai sempre repetir esse comportamento. Então, e aí, né? Como é que a gente pode promover então uma educação mais saudável e respeitosa com os nossos filhos? Né, trazendo isso tudo que a gente conversou. Eu queria, antes da gente passar para esse slide, abrir aqui, pessoal, se vocês querem tem alguma pergunta, colocar alguma pergunta no chat. Sim, não, alguém quer fazer alguma pergunta, relatar alguma situação que passou, que gostaria de ter agido de uma forma diferente. Sim, não? Ou quiser escrever aqui no chat também, se não quiser abrir o microfone. Tá tudo tranquilo até aqui? Na nossa conversa?
Sim. E aí eu vou trazer alguns passos. Então, a gente já falou aqui sobre combinados de convivência, a gente já falou que mesmo com os combinados de convivência, a gente vai passar por situações de birra, então a gente também trouxe aqui ferramentas para os pais, então, de trabalhar o silêncio proativo em si, para que consiga lidar com essa situação de estresse, nesse foco de tensão de uma maneira mais respeitosa com a sua criança, com o seu filho. Já falamos aqui também de que quando se cede a birra, a gente está indo contra, né, essa construção de respeito, porque a gente está mostrando que para crianças que as atitudes não saudáveis dela, elas ganham vantagem, não é esse o caminho de promover isso, né, essa educação respeitosa. E aí aqui eu vou trazer para vocês alguns passos, algumas questões que a gente pode também estar trazendo para essa construção mais saudável, né, do bairro do respeito. Então, a comunicação, né? Quando a gente fala aí em comunicação, a gente está pensando em como a gente consegue estabelecer um diálogo com essa criança. Então, né, que legal, se ele pergunta alguma coisa para a gente, será que a gente responde efetivamente, ou a gente diz o porquê sim, ou porquê não? Quando ele nos questiona, por que eu não posso fazer tal coisa? Porque sim, ou porque não, né? A gente precisa estabelecer essa comunicação mais efetiva, né? Que as perguntas, elas tenham respostas, e que a criança entenda que ela faz parte dessa família, né? E que ela vai receber as suas respostas. Deixa eu colocar aqui. A expressão dos sentimentos positivos, né? Então, quando a gente consegue valorizar aquilo que a criança tem de melhor, quando a gente consegue perceber as pequenas evoluções que ele traz, né? Se ele consegue, começa a cumprir os combinados de convivência, e a gente começa a dizer, pô, cara, que legal que você é uma criança, né, você está conseguindo cumprir o nosso combinado. Então, quando a gente valoriza mais as ações positivas e não dá tanta ênfase para as negativas, né, toda vez que a gente determina que o nosso filho é birrento, a gente traça isso nessa construção dele de que, ok, eu sou birrento, então eu vou fazer birra, né, eu sou bagunceiro, então eu vou continuar com a minha bagunça. E quando a gente valoriza as pequenas ações, né, o elogiar antes de criticar, a gente está fortalecendo também aí o respeito com o nosso filho. E estabelecer os limites de forma saudável. Então, ser respeitoso com a criança, agir de forma respeitosa, não quer dizer que eu preciso ser permissivo, que eu preciso fazer tudo o que ele quer. Não, é conduzir ele pelo caminho do respeito, né? E a permissividade, ela não vai para esse caminho, ela não constrói respeito. E quando a gente fala em estabelecer limites de forma saudável, é ser firme, mas ser gentil. Então, se a gente tem combinados, esses combinados vão acontecer. Se a criança age de forma não saudável em determinados momentos, a gente vai saber lidar de forma gentil e respeitosa. Por isso que quando a gente começou esse nosso encontro, eu falei, né, sobre o autorrespeito, porque a gente precisa estar bem para lidar com esses momentos em que talvez a gente seja colocado à prova com as crianças, né? E, Juliana, como é que eu posso estar bem, né? Às vezes, tudo isso acontecendo, eu estou em casa com criança pequena, tem que fazer comida, tem que trabalhar, muitas vezes, né? E a gente precisa começar a criar algumas ferramentas, vocês quanto famílias. Então, tem um momento aí de autocuidado, de começar a se perceber, né, de ver qual é o start que causa a sua angústia, para que vocês estejam aí se autorrespeitando, para estar aí fortalecendo esse momento com os seus filhos. Acho que alguém colocou alguma coisa aqui no chat. De tanto insistir, meus filhos se tornaram adultos respeitosos, né? E por esse caminho, né? A gente precisa ir fomentando, é todos os dias, né? Educar não é de um dia para a noite. Então, tudo isso que a gente trouxe aqui, de construção de combinados, de trazer ferramentas, de explicar para a criança que
não é dessa forma que a gente age, não é uma fórmula mágica, né? Não vai acontecer da noite para o dia e tudo pirlim-pim-pim vai se tornar fácil na minha vida, quanto mãe, quanto família, quanto pai, né? A gente vai precisar desse processo a cada dia, né? Ele é uma construção. E para a gente ir se encaminhando, eu não sei se vocês querem colocar alguma questão, querem fazer alguma pergunta, para a gente, senão eu já ia colocar aqui nosso vídeo para a gente fazer a reflexão final. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguma contribuição? Alguém quer abrir o microfone? Não? Eu acho que é sempre bom a gente escutar, né, na verdade, porque é difícil, assim, olhando aquele vídeo ali mesmo, quem nunca passou por uma situação no mercado, né? Então, a gente leva as crianças e ficam teimando que querem uma coisa ou outra, então acho que passa um filme, assim, né? E por mais que a gente tente exercitar, né, o respire fundo, né, para não entrar na onda, né, o quanto que isso é difícil, né? O quanto que a gente também tem que estar muito em paz interior para conseguir conduzir para um bom lado, né? É difícil, né? Mas a gente tem que, não podemos desistir, né? Vocês estando aqui, né, os pais que estão aqui, já é um movimento de que vocês estão buscando estratégias para estar bem e lidar melhor com essas situações, né? Quando a gente busca ferramentas, quando a gente busca aprimoramento, quanto pessoa, quanto família, é porque a gente está engajado aí em tornar os nossos filhos cidadãos melhores, né? Seres humanos mais emocionalmente saudáveis, mais estáveis emocionalmente. E com certeza é um aprendizado, né? E é nessa troca, assim, né? A gente precisa ler, precisa conversar com outra pessoa, ouvir, às vezes são coisas, e eu acredito que nada que eu trouxe aqui seja uma novidade, né? Em algum momento vocês já ouviram falar sobre, mas a gente precisa refletir sobre essas ações, né? Refletir quanto isso é importante na construção da vida dessa criança. Porque quando a gente está lá naquele momento de birra, se a gente efetivamente já não ouviu isso várias vezes, e aí tá lá no mercado, a criança tá chorando, tá todo mundo olhando. E aí a primeira coisa que eu olho, assim, tá todo mundo me olhando, e eu consegui dar o start de que, olha, lembra, já lá no encontro da família, a Juliana disse que eu preciso respirar e praticar aqui o silêncio proativo, né? Então, eu vou respirar e saber que a minha responsabilidade e o meu compromisso não é com a pessoa que está me olhando, é com o meu filho. O meu compromisso, quanto pessoa ali naquele momento, não é se está todo mundo me julgando, mas é eu saber que eu tenho ferramentas para lidar da melhor forma possível com aquela situação com o meu filho. Então, que o meu compromisso é com ele. Então, não é porque eu estou num lugar público que eu preciso me colocar de uma forma mais agressiva para as pessoas acharem que eu estou dando limites para o meu filho, né? Porque, às vezes, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, às vezes é a forma mais demorada, não é a forma mais fácil, né? Às vezes, talvez, se eu desse uma palmada, fosse o caminho mais rápido, mas é o caminho mais saudável? Com certeza não. Né? Não é o caminho mais assertivo para trabalhar o respeito com o meu filho, porque quando eu faço todo esse caminho, com certeza eu estou escolhendo o caminho mais difícil, mas eu estou escolhendo o melhor caminho, né? Então, da gente entender o quanto a gente é responsável pelo filho, não por aquele que está me olhando e me julgando. Então, às vezes, talvez eu tenha que largar minhas compras e sair do supermercado por um tempo, voltar depois, mas eu vou acalmar ele naquela situação, né? Eu não vou dar talvez o salgadinho que ele tá me pedindo, o sorvete, né? Eu vou dar um tempo e depois eu vou voltar. Mas eu vou primeiro focar naquilo que me é essencial, que é ajudar o meu filho a entender as suas emoções e lidar com as suas frustrações. Mais alguém quer contribuir, pessoal? Eu queria só falar
não sou mãe ainda, tá? Mas uma coisa que uma mãe me falou e que eu guardo muito no meu coração, ele disse, Grazi, eu era uma ótima mãe até eu me tornar uma, né? Então, assim, aquela coisa de, antes de ter o filho, eu vou ser uma mãe assim, né? Aquela coisa idealizada, maravilhosa, né? E daí, quando vem essas situações, né? Onde a gente acaba, agora eu não sei lidar com essa emoção toda que vem, né? Mas também não existe aquela coisa de ideal que a gente formula, né? Aquilo que tu falou, assim, não é se preocupar agora, o que os outros estão pensando, o que os outros estão me julgando, porque não existe mãe perfeita. Infelizmente, a gente quer, né? Eu, quando for mãe, vou querer ser uma mãe perfeita. E hoje em dia eu me idealizo uma mãe perfeita, mas quando eu for na prática, não vai ser, né? Eu sei disso também, mas é uma realidade. Eu acho interessante e importante isso que tu falas, né? Da gente também se respeitar, respeitar os próprios limites, né? De dizer, às vezes eu também tenho as minhas falhas, mas nem por isso a gente fica nelas, né? A gente busca também explicar. Achei interessante que tu fala da velhinha, né? Uma vez o professor Tiago ensinou isso para as crianças, então pais, os filhos de vocês estão sabendo disso, se um dia eles falam, cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Trago aqui então, esses dias no Instagram, eu acho que foi a Camila Cury, que é a presidente da Escola da Inteligência. Ela tem um canal lá uma conta lá no Instagram, e ela colocou lá nos stories a filha dela mais nova, a Alice, chorando, fazendo uma birra, assim, porque ela tinha desligado a TV, né? E elas tinham combinado que ela ia olhar só 15 minutos de TV, e aí, quando ela desligou, a Alice começou a chorar. E ela filmou, assim, aquele momento, né? E aí, depois de um tempo, enquanto a Alice chorava e se jogou no chão, ela calmamente ela dizia, né? Alice, olha só, quando tu parar de chorar, a gente vai conversar. Então, vamos respirar. E aí, a Alice sentou, ela pegou a Alice no colo, fez um carinho, assim, e disse, eu sei que tu tá chateada, mas a gente combinou, né? Eu sei que tu tá triste, mas a gente combinou. Vamos respirar junto com a mãe? E aí ela respirava. Porque ela também estava fazendo um exercício dela se acalmar e não entrar naquela mesma situação da criança, de gritar, de chorar. E eu achei muito legal dela ter colocado, assim, né, exposto aquele momento, porque ela é a Camila Cury. Ela é a presidente da Escola da Inteligência. E a filha dela estava fazendo birra. Isso quer dizer que não é porque eu, Juliana, que também tenho um filho, meu filho não vai fazer birra. Não é porque é a Camila Cury, não é porque é o neto do Augusto Cury. As crianças fazem birra e isso faz parte do processo de educação, faz parte do entendimento da criança dela lidar com as suas emoções. Então, não entrem em pânico que é só o filho de vocês que faz birra, o filho de todo mundo faz birra. Até, talvez, aquele de que te olhe torto no mercado, em algum momento o filho dele vai fazer birra, se um dia ele tiver. Né? Então, é isso que a gente estava fazendo. Às vezes a gente recebe julgamentos, né, de pessoas que talvez ainda não passaram por aquela situação. Então, não se preocupem com o olhar do outro, foquem no seu filho. Porque, sim, isso é um processo normal. É fácil? Não, é bem difícil de passar. Num momento, naquele foco de tensão, tem que buscar, assim, né, abrir as melhores janelas, as melhores memórias para conseguir lidar com aquela situação e entender que ele é uma criança que está processando ainda, que ele não tem entendimento de determinadas coisas, que ele está em processo de amadurecimento, mas é complicado, sim, eu tenho certeza. Eu também sou mãe, e também já passei por situações de birra. Então, tem que ter, assim, essa compreensão. E cada vez que a gente ouve, que a gente fala, é um pouquinho mais que a gente consegue guardar dentro de nós, né, para ir por esse caminho do mais assertivo a trazer para o seu filho, né? E aí, queridos pais, eu queria passar aqui um videozinho para a gente se encaminhar aqui para a nossa finalização. Só um minutinho. Alguém mais, enquanto eu arrumo aqui o vídeo, quer colocar alguma coisa, quer compartilhar? Fala, Miriam. Compartilhar? A Miriam vai falar? Uhum.
Só queria deixar um pouquinho aqui o meu depoimento sobre a birra, né? Eu passei por mais de uma vez esse tipo de situação, e algumas das vezes que eu passei, funcionou eu ignorar na hora, né? Como no shopping, uma vez a minha pequena tinha 2 anos de idade, ela resolveu se atirar no chão e fazer um escândalo, né? Não lembro mais o motivo, tá? Mas eu simplesmente peguei o meu mais velho pela mão e disse, vamos embora, agora. E aí não olhei mais para trás, né? E o meu filho entrou em pânico, porque ele disse, mãe, tu vai deixar ela? E eu disse, segue olhando para frente e vamos embora. Então, assim, me vi numa situação que eu tinha que acalmar os dois, né? O mais velho por estar desesperado, porque achou que eu ia realmente deixar ela, e ela continuou na birra até ela me ver passar pela porta do shopping. Quando ela viu que realmente eu passei, eu cuidava ela meio de canto de olho, né? E ela veio atrás de mim, e achei super importante essa parte que tu falou do respeito que nós temos que ter pelas crianças, né? Porque muitas pessoas pensam assim, é criança e tem que obedecer e acabou o assunto. Não concordo, jamais com essa frase, né? Desde que eles têm meses, tu tem que conversar muito, 1 ano, e cada vez mais, porque quando a idade vai avançando, sabemos que os nossos desafios são outros, né? Mas o nosso limite tem que continuar, o nosso respeito tem que continuar, e a nossa conversa do dia a dia, por mais cansativa que seja, nós temos que ter, né? Às vezes mais com o filho, às vezes menos com o outro, depende do temperamento, depende do momento, depende de várias coisas, né? Mas não desistir jamais, jamais, né? São nossos filhos, né? Estamos aqui para criar eles e para educar e para orientar esse caminho que eles têm que seguirem, sempre com o nosso exemplo. Acredito muito no exemplo. Fui criada com o exemplo de um pai e uma mãe, assim, maravilhosos, que sempre nos colocaram muito limite e nos deram muito carinho, muito amor e muito carinho. Então, assim, tento fazer o mesmo com os meus, né? E penso que é extremamente importante esse respeito de ouvir a criança depois, né? O porquê do choro, o porquê da birra. E ouvir não quer dizer que eu concordo com ela, não quer dizer que ela esteja certa. Isso tem que ficar bem claro para a criança, né? Nesse momento, tu não agias por isso, por isso e por isso. Tudo tem que ser muito bem explicado. A criança precisa levar precisa ter esse retorno do pai e da mãe, né? E se um dia a gente passa um pouco do limite e às vezes fala mais alto, xinga, porque acredito que ninguém é de ferro, tem dias que realmente a gente está no nosso limite, é extremamente importante pegar essa criança e abraçar bem ela e dizer, olha, se a mãe falou isso e isso, é porque eu gosto muito e te amo muito, porque se eu não gostasse e não te amasse tanto, eu com certeza não teria te corrigido, porque a gente sabe da importância do limite para o resto da vida, né? A vida depois nos ensina, mas a gente tem que chegar adulto lembrando do que o pai e a mãe falaram para a gente no passar da, né, adolescência, infância, seja o que for. Certo? Queria deixar esse meu depoimento. Obrigada, Miriam, pela contribuição. E é bem isso, assim, né, de que ter firmeza, né, e ter gentileza nas nossas atitudes com ele, então, e de sempre valorizar as pequenas atitudes que a criança demonstra no seu, né, então, ele não costumava guardar o brinquedo e começou a guardar, a gente elogia, né, e cuidar dessa questão, assim, de gratificar, né, eu sempre peço que os pais tomem cuidado, assim, com a questão da gratificação, né, porque os combinados, eles não podem virar barganha, então, se tu fizer isso, tu ganha aquilo. Se tu fizer tal coisa, eu te dou tal coisa, né? Isso não é construir de forma respeitosa, porque a criança vai entender que para ela fazer ter umas atitudes saudáveis e atitudes respeitosas, ela precisa ganhar alguma coisa em troca, né? E não é essa relação que a gente quer construir. Então, a gente elogiar, fortalecer as potencialidades dessa criança, mas não olhar pelo um viés de gratificação, de trazer esses combinados como um barganha, né? Não fazer essas trocas. Porque quanto maior eles ficarem, mais eles vão querer esse retorno. Mas eu só faço isso se tu me der aquilo. Né? E não, essa forma respeitosa, ela tem que ser natural. Né? Ela tem que entender que eu não preciso ganhar nada em troca para ser respeitoso com o outro. Né? Que assim como eu quero que o outro seja respeitoso comigo, eu preciso ser respeitoso com o outro, e isso não requer gratificações,
né? Então, são pequenas coisas que a gente precisa ir ajustando e acertando, né? Ninguém é perfeito, assim como a Miriam trouxe, então vai ter momentos que a gente erra, e tá tudo bem, né? O importante é que a gente repense. Nossa, olha, isso que eu fiz talvez não tenha sido tão bom, então eu vou retomar, né? A atitude que eu tive daquela, e de pedir desculpa pro seu filho, né? Não é errado quando eu percebo que talvez eu realmente tenha agido de forma errada com ele, né? Que eu perdi a paciência demais, e aí eu gritei, e de acolher, né? Bem trazer isso como a Miriam trouxe, assim, de que, poxa, olha só, eu gritei contigo, mas eu não queria ter feito aquilo, né? Aconteceu por isso, por isso. Então, a gente vai pensar numa outra forma de que em outra vez isso não aconteça, né? Tu gostou que eu gritei contigo? Não, eu também não gosto que tu grite comigo. Então, fazer com que ele perceba que as ações dele também afetam na família, afeta na mãe, né? Entristece essa mãe, entristece esse pai. Deixa eu só ver se eu consigo aqui agora partilhar o meu vídeo. Eu já estava encaminhado aqui. Eu só vou botar, eu vou tirar meu áudio, pessoal, só para colocar o áudio do vídeo. Eu me sinto culpada por não ter tanto tempo para ficar com eles como eu gostaria. Perdi os primeiros passos, as primeiras palavras. Nosso tempo é bem curto, é sempre corrido, tudo a gente faz correndo. Hoje em dia, até para brincar, a gente brinca correndo. Saía da reunião, cantava para ele bebezinho no telefone, entendeu? Para ele escutar a minha voz, para ele lembrar de mim. O mesmo dilema que ela sofreu, sofre e eu também sofro. Hoje eu não consigo. Hoje a mãe trabalha muito, a mãe tá muito cansada. Quando eu ia buscá-los na escola, eles ficavam muito empolgados em me contar o que tinha acontecido. E eu perdi isso. Eu não lembro. Eu não sei também. Nossa, Assim, uma coisa... ensinou a amarrar o tênis, sei lá, uma coisa assim. Sei, tudo. Na verdade, eu acho que eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Ele me ensinou que as pessoas têm carne e osso. Nosso pai ensinou que a nuvem vão andando assim, elas chegam perto do outro. Acabou. Pode passar no verde, no amarelo ou no vermelho. Aí eu falei, no verde. Eu descobri que existem cores no mundo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Que quando passa um filme, o filme não é de verdade. Quando o bebê nasce, ele chora, porque é assim, é um sentimento. Alguns são brancos e negros, mas não importa qual cor que é, todo mundo é igual. Todo mundo é igual de maneiras diferentes. Aprendi que você tem que ter paciência até com pessoas que você não gosta, porque se você faz o bem para pessoa que você não gosta, ela vai fazer o bem para você. O abraço do jabuticaba é ficar pendurado bem apertadinho e bem segurando. Aí depois a gente sai. Eu aprendi que existem estrelas, a lua, o sol. A-L-E-X é o nome do pai.
Eu danço com a mamãe e é muito legal. Essas são as coisas mais legais que eu gosto de fazer com a mamãe. Tem coisas que você percebe que você ensinou só depois de algumas atitudes. Faz 2 meses que ele está presente com a gente e hoje ele já sabe o alfabeto, ele não sabia, então isso é o amor. E eu sei, cara, que cada minuto que eu tô com eles é único. As relações são uma coleçãozinha de momentos que a gente vive. E aí a gente percebeu em tudo que a gente viveu aqui, o quanto a gente tem conseguido passar os nossos valores, o que a gente pensa, o que a gente sente para eles, e eu acho que a gente está sendo correspondido. E aí, pessoal, né? Cada momento conta, né? Eu acho que é bem essa mensagem final aqui que eu queria deixar para vocês, né? Que eu sei que não é fácil educar uma criança emocionalmente saudável, é desafiador, por muitas vezes muito cansativo, mas que essas mudanças elas vão acontecer a longo prazo, né? E não desistam desse processo, né? É processual. Respeitem o seu tempo, o tempo do seu filho, né? E eu aqui trago, né, parafraseando o Dr. Augusto Cury, educar é semear com sabedoria e colher com paciência, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso papo, que tenha sido significativo. Trago aqui para vocês que dentro do material da Escola da Inteligência, a gente tem abordando, né, a Cidade da Memória, que foi o primeiro capítulo que eu falei brevemente. Tem algumas atividades, propostas de atividades para que vocês coloquem em prática e para desenvolver o bairro do respeito com seus filhos. A gente tem aí o acesso do aplicativo Ei Família, que vocês também têm acesso por meio do QR Code, que está aqui na primeira página do seu livro, aqui na página traseira. Aqui bem embaixo tem o QR Code ou código de voucher. Dentro do aplicativo vocês têm acesso a diversos vídeos que trazem aí esse aprimoramento pessoal, trazem ferramentas, trazem dicas para lidar aí com as adversidades que a gente vai enfrentar na construção dos bairros da memória dos nossos filhos, né? Então, que a gente possa construir as melhores memórias, né? Como ali no vídeo um pai falou, né? As recordações são uma coleção de pequenas vivências. Então, eu tenho certeza, e a gente só consegue perceber que o nosso filho está trazendo aprendeu alguma coisa que a gente ensinou para eles, quando a gente percebe uma atitude deles, e às vezes a gente, né, isso nos dá muito orgulho. E então, que vocês não desistam, que vocês continuem no caminho de buscar cada dia mais, né, trazer essa construção, essa edificação mais saudável para os seus filhos e para vocês quanto família, né, porque quando a gente consegue estabelecer essa relação saudável com seu filho, a família, ela se torna um espaço prazeroso, tanto para os adultos, quanto para as crianças, né, então, muito obrigada pela atenção, equipe do Colégio Simon, muito obrigada pela atenção, pela acolhida. Abro aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta final. Sim, não, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, que eu não tinha visto algumas coisas. Não? Então, de minha parte, era isso, pessoal, muito obrigada. Miriam, não sei se quer encerrar. Diretor Volney, muito obrigada pela atenção, pela essa conversa. Obrigada, famílias. Posso encerrar? Te agradecendo, bom. Né? Primeiramente, muito obrigada, sempre, né? Agradeço as famílias aqui presentes, professores, direção, aí o Valdemar, psicólogo, orientação, o Grazi, tá? Agradeço a todos vocês e acredito que, com certeza, sempre vem a agregar, né? Sempre nos acrescenta.
Então, o nosso agradecimento é imenso, tá bem? Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, bom descanso para todo mundo, pessoal. Tá bem? Um abraço, Ju. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Não.